Ele chegou ao inventário de terno surrado e sapato remendado, enquanto os irmãos estavam de roupa fina, advogado particular ao lado, sorrindo antes mesmo de sentar. Se quer herança, prove que merece, disseram em coro, e a sala inteira riu, inclusive o tabelião. Ele não respondeu. Abaixou a cabeça, abriu devagar a pasta desbotada que carregava debaixo do braço e colocou algo sobre a mesa com uma calma que fez o ar da sala mudar. O advogado dos irmãos leu uma vez. Leu duas. E quando levantou os olhos, o sorriso havia sumido completamente do rosto dele. O que estava guardado naquela pasta há décadas calou cada boca naquela sala. E o que veio depois, ninguém teve coragem de contar em voz alta. A chuva começou na madrugada e não parou. Curitiba acordou naquela terça-feira de março com o céu cinza chumbo, o tipo de cinza que não promete abertura. As calçadas do centro estavam molhadas, mas não encharcadas, e o vento frio que descia da Serra do Mar varria a Rua 15 com uma insistência que fazia as pessoas caminhar mais depressa, com a cabeça baixa, o casaco apertado, como se o mundo inteiro conspirasse para que nem parasse, para que ninguém olhasse para os lados. Augusto Ferreira Leal parou. Ficou parado na esquina da Rua 15 com a Rua Marechal Deodoro por quase 2 minutos, olhando para o prédio de mármore branco amarelado onde ficava o primeiro tabelionato de notas e protestos de Curitiba. 64 anos, 1,72 m de altura, talvez 1 centímetro a menos. A postura de quem passou décadas curvado sobre a terra tinha cobrado seu preço. Mas os ombros, esses ele mantinha eretos. Era como se soubesse, de alguma forma, que aquela seria uma das últimas vezes que precisaria provar algo a alguém. O terno marrom escuro era de lã italiana, havia sido uma vez. Nos anos 90, quando o pai ainda acreditava que Augusto era o tipo de homem que usaria terno. Os botões do paletó eram de marfim sintético, 3 deles originais, 2 repostos ao longo das décadas com botões parecidos, mas não idênticos. Um olho treinado notaria a diferença. A barra do paletó tinha o desgaste suave de quem passou muito tempo dobrado em alguma gaveta, saindo apenas nas ocasiões que não podiam ser evitadas. O sapato de couro preto genuíno havia sido consertado em algum sapateiro do interior com a cola certa e o ponto certo, resistindo por teimosia. Debaixo do braço direito, ele carregava uma pasta de papelão cor de cinza, do tipo que as papelarias vendiam nos anos 80 para guardar documentos. A capa estava desbotada, com manchas de umidade nas bordas, os cantos amolecidos, fechada com um elástico amarelado que havia perdido boa parte de sua elasticidade, mas ainda cumpria sua função. Era o tipo de objeto que, em qualquer escritório moderno, seria descartado sem hesitação. O tipo de coisa que fazia as pessoas presumir que quem a carregava não tinha mais nada de valor. Augusto atravessou a rua com passos regulares, não apressados, não hesitantes. Regulares, como alguém que sabe exatamente onde está indo e decidiu há muito tempo que não vale a pena correr. O porteiro do prédio, um homem jovem com uniforme azul, que provavelmente não havia nascido quando o terno de Augusto foi comprado, deu uma olhada rápida nele e depois desviou os olhos para a tela do celular. Augusto não pediu orientação. Conhecia o caminho. Havia consultado o endereço 3 vezes nos últimos 2 dias, memorizando cada detalhe como se fosse uma partitura que não podia errar. 2º andar, corredor à esquerda, porta dupla de madeira com vidro fosco. Empurrou a porta com a mão livre e viu os 3 irmãos que não via havia mais de uma década. O primeiro a notar sua entrada foi Renato, o caçula. 49 anos, óculos de aros dourados que iam bem com o terno azul marinho e a gravata listrada cor de vinho. Tinha o cabelo penteado para trás com precisão cirúrgica e uma expressão que não mudou quando Augusto entrou, o que era em si mesmo uma declaração. Uma expressão que já havia decidido o resultado antes que qualquer palavra fosse dita. Do lado dele, Marina Ferreira Leal Monteiro.
54 anos. A caçula das mulheres, o que significava, na lógica familiar dos Ferreira Leal, que ela havia crescido sendo a preferida da mãe e aprendido cedo que o mundo tendia a dobrar-se para quem sorria da maneira certa. O vestido era preto, sóbrio para a ocasião, mas a bolsa sobre a cadeira custava mais que o salário mensal de um professor. O cabelo louro platinado estava perfeitamente escovado. Ela tocou o braço de Renato quando Augusto entrou, um gesto pequeno que dizia mais que qualquer frase. E então Fábio, 57 anos, o mais velho depois de Augusto, empresário do ramo de locações de imóveis comerciais. O terno Hugo Boss, de 3 peças, era cinza chumbo, combinando involuntariamente com o céu lá fora. O relógio de ouro no pulso esquerdo, um Omega Seamaster. Augusto notou, porque seu pai havia lhe ensinado a reconhecer relógios bons. Refletia a luz fria do lustre do escritório. Fábio não olhou para o irmão quando ele entrou. Ficou olhando para a mesa, mexendo em algo no celular, como se a chegada de Augusto fosse um detalhe irrelevante do protocolo. Ao lado dos 3 irmãos, ligeiramente recuado como quem sabe seu papel sem precisar que ninguém diga, o doutor Cláudio Esteves. 48 anos, advogado especializado em direito de família e sucessões, sócio sênior de um escritório na Batel que atendia gente que não perguntava o valor da consulta antes de contratar. Terno azul escuro, gravata sem estampa, uma pilha de documentos organizados à sua frente que havia sido claramente preparada com antecedência. Ele tinha o tipo de sorriso que os advogados experientes desenvolvem. Não exatamente satisfeito, não exatamente cordial, mas posicionado em algum ponto entre os dois, que criava a impressão de alguém que já viu esse filme muitas vezes e sabe como termina. A cadeira que sobrou para Augusto estava à cabeceira oposta à do tabelião, a mais próxima da porta, a mais distante da janela. Ninguém havia deixado aquela cadeira especificamente para ele. Simplesmente era a única que ninguém havia querido. Ele sentou. Colocou a pasta sobre a mesa com cuidado, apoiou as 2 mãos sobre ela. Olha o estado desse homem, disse Marina, baixo, mas não tão baixo que não pudesse ser ouvido. Era esse tipo específico de baixo, o que é dito para humilhar sem precisar se responsabilizar pela humilhação. Renato tocou os óculos dourados com o dedo indicador, num gesto que poderia ser lido como concordância disfarçada de reflexão. Fábio olhou para o terno do irmão. Por um segundo, apenas um segundo, algo passou pelo rosto dele que poderia ter sido vergonha. Então desviou os olhos e voltou ao celular. Augusto não respondeu a nenhum dos 3. Olhou para a frente, onde o tabelião Marcos Braga, 61 anos, funcionário sério de décadas naquele cartório, estava organizando sua própria pilha de papéis com a atenção metódica de quem aprendeu que os detalhes importam. O tabelião tinha cabelos brancos cortados curtos, óculos de armação preta e mãos de quem passou 40 anos assinando documentos. Mãos que sabiam o peso das palavras. Marcos Braga levantou os olhos, confirmou que todos estavam presentes e abriu a sessão. Esta sessão tem por objeto dar andamento ao inventário do espólio de Henrique Ferreira Leal, disse o tabelião Marcos Braga, com a voz plana de quem diz frases assim centenas de vezes ao ano. Falecido em dezembro do ano passado, aos 91 anos de idade, domiciliado nesta cidade de Curitiba, estado do Paraná. Henrique Ferreira Leal. O nome pousou no centro da mesa como um objeto físico. Augusto sentiu o peito apertar, não de tristeza aguda. Essa fase havia passado, nos meses após o telefonema que o havia acordado às 3 da manhã, com a notícia que ele sabia que viria, mas para a qual ninguém estava preparado. Era uma tristeza mais antiga, mais assentada. A tristeza de quem perdeu algo muito antes da morte propriamente dita e passou anos aprendendo a carregar esse peso sem dobrar. O senhor era o que para meu pai? Perguntou uma vez alguém num bar do interior, olhando para uma foto antiga que Augusto carregava na carteira. Tudo, havia respondido Augusto.
Marcos Braga ainda estava falando quando o Dr. Cláudio levantou a mão com a elegância de quem pediu a palavra em debates de colégio caro e nunca perdeu o hábito. "Se me permite, Dr. Braga." O tabelião assentiu. Dr. Cláudio se levantou. Não completamente, apenas o suficiente para se fazer notar. Uma postura que dizia: estou em controle desta situação sem precisar dizê-la. Distribuiu com um gesto discreto para sua assistente, uma mulher jovem que havia chegado junto com o grupo dos irmãos e ficado sentada discretamente em uma cadeira lateral, cópias de um documento encadernado em azul. "Trazemos à apreciação do cartório uma contestação formal da validade de quaisquer instrumentos jurídicos ou alterações testamentárias produzidos nos últimos 24 meses de vida do Sr. Henrique Ferreira Leal", disse o advogado, com a fluência de quem havia praticado o texto várias vezes. "Com base em laudos médicos que documentam o avanço progressivo de um quadro demencial a partir de 2021 e em depoimentos de familiares diretos que conviveram com o falecido nesse período, sustentamos que o Sr. Henrique não possuía plena capacidade cognitiva para realizar atos de disposição patrimonial válidos." Renato cruzou os braços. Marina olhou para as unhas. Fábio ainda não havia levantado os olhos do celular. O silêncio que se seguiu tinha a textura da areia molhada. Augusto ouviu tudo. Não moveu. A alegação de vulnerabilidade cognitiva é um instrumento processual legítimo, continuou o Dr. Cláudio, pousando ambas as mãos sobre a pilha de documentos. "Mas requer provas, e as provas que apresentamos são robustas, testadas e, se necessário, serão apresentadas perante o judiciário com toda a documentação de suporte." Marina então falou, e era evidente que o texto havia sido combinado com antecedência, que cada fala tinha seu lugar naquela encenação. "Eu preciso ressaltar", disse ela, com a voz grave de quem está sendo razoável, "que o Augusto desapareceu desta família por mais de 30 anos. Décadas. Nenhum telefonema, nenhuma visita, nenhum apoio quando o pai adoeceu. Somos nós que cuidamos, que levamos ao médico, que pagamos as contas, que ficamos. Para falar em herança agora, depois de tudo que a gente deu de nós mesmos, me parece no mínimo uma injustiça." Fábio balançou a cabeça, concordando vagarosamente, como se estivesse pesando as palavras da irmã e as encontrando justas. O Dr. Cláudio acrescentou, quase como pós-escrito: "Legalmente, abandono afetivo não desqualifica direito hereditário. Porém, estabelece um contexto que o juízo certamente considerará relevante." Então, Renato se inclinou levemente para a frente e olhou diretamente para Augusto. "Se quer herança", disse ele com a entonação de alguém que acabou de ganhar um argumento antes mesmo de terminar a frase, "prove que merece." A sala deu uma risada. Não uma risada aberta, expansiva. Era uma risada contida, a risada de quem reconhece a crueldade de uma frase e a aprecia exatamente por isso. O tabelião Marcos Braga deixou escapar um som que começou como riso e terminou disfarçado em tosse. A assistente do Dr. Cláudio manteve o rosto neutro, mas seus olhos traíram. Augusto olhou para Renato. Renato manteve o olhar desafiante por 2, 3 segundos. Então desviou os olhos. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado, que o script que haviam preparado tinha uma falha que ainda não haviam encontrado. Augusto esperou que o silêncio voltasse completamente. Esperou mais um momento, o suficiente para que a pergunta de Renato ficasse suspensa no ar sem resposta, transformando-se de provocação em vazio. Então, com a voz de quem aprendeu a não desperdiçar palavras, perguntou: "Posso falar?" Ninguém respondeu diretamente. Fábio olhou para o tabelião. Marina olhou para o advogado. Renato olhou para a mesa. Augusto interpretou o silêncio como permissão. E começou. "Saí de Curitiba em março de 93, disse Augusto com a voz baixa e firme de quem recita algo que recitou antes, dentro de si mesmo, muitas vezes. Tinha 32 anos. Marina suspirou.
O tipo de suspiro que diz eu já ouvi essa história e ela não me interessa. Augusto não acelerou, não desacelerou. Houve uma discussão com o meu pai sobre o futuro da fazenda de Campo Mourão. 480 alqueires, terra boa, herança do meu avô Sebastião. Fez uma pausa curta. Eu tinha uma visão diferente da dele sobre o que fazer com aquela terra. Não chegamos a um acordo. E eu saí. Isso é o que você chama de saiu? Disse Fábio, erguendo os olhos do celular pela primeira vez desde que Augusto havia entrado. Havia uma acidez nessa voz que não precisava de volume para cortar. Você bateu a porta na cara do pai, foi embora sem deixar endereço e simplesmente sumiu. Fui para o Mato Grosso, disse Augusto, para o município de Juara, que na época estava se abrindo para a agricultura. Trabalhei para uma cooperativa por 2 anos. Depois arrendei uma área pequena. Depois comprei. 31 anos construindo do zero, sozinho. Com dinheiro de quem? Perguntou Renato. Com dinheiro do pai? Com o dinheiro que ganhei. O silêncio que se seguiu tinha sabor diferente. Não era mais o silêncio do triunfo. Era o silêncio de quem não tinha certeza para onde a conversa estava indo. Dr. Cláudio recostou-se levemente na cadeira, sem mudar a expressão, mas com um movimento de quem está recalibrando. Tudo isso é muito edificante, disse o advogado, com a precisão cirúrgica de quem sabe que educação pode ser usada como arma. Mas não vejo como se relaciona com a validade jurídica dos documentos que contestamos. Se o senhor passou décadas no Mato Grosso, construindo sua própria vida, isso é admirável. Não altera, porém, a questão da capacidade cognitiva do seu pai no período em que os documentos foram produzidos. Ainda não cheguei nos documentos, disse Augusto. Dr. Cláudio piscou. Em 2018, continuou Augusto, meu pai viajou até Juara. Nenhum dos 3 irmãos disse nada. Mas Augusto viu, porque passou 31 anos aprendendo a ler o silêncio das pessoas, que nenhum deles sabia disso. Viajou sozinho de ônibus com uma pequena mala, tinha 86 anos na época. Levou 2 dias de viagem. Augusto parou. Olhou para a mesa por um momento, como se estivesse voltando a algum lugar dentro de si mesmo. Encontrei ele na rodoviária de Juara numa tarde de agosto. Estava sentado num banco com a mala no colo, esperando. Não havia me avisado que vinha. Marina franziu o senho. Havia algo no movimento das sobrancelhas dela que Augusto reconhecia do tempo em que eram crianças. O mesmo movimento que ela fazia quando descobria que havia perdido uma informação que deveria ter tido. Ficamos 3 dias, disse Augusto. Ele dormiu no quarto de hóspedes do sítio. De manhã, sentávamos na varanda e tomávamos café com biscoito de polvilho, que a Sônia, minha vizinha, trazia às sextas-feiras. À tarde, conversávamos na sombra do pé de cajá que eu plantei em 2001. Fez uma pausa tão leve que quase não existiu. À noite, ele rezava. Eu ficava escutando do corredor. A sala estava quieta agora. Não o silêncio da provocação. O silêncio de quem está ouvindo algo que não esperava ouvir. Na manhã do 3º dia, o meu pai me pediu perdão. O tabelião Marcos Braga pousou sua caneta. Era um movimento pequeno, involuntário, o tipo de coisa que as pessoas fazem quando algo os alcança no lugar onde mantém a guarda baixa. Ele percebeu que havia feito isso apenas depois e voltou a pegar a caneta, mas não recomeçou a escrever. Pediu perdão por quê? Perguntou Marina, e a pergunta saiu com menos bravura do que ela provavelmente pretendia. Augusto virou o rosto para ela. Por um segundo, apenas um, havia naquele olhar algo que não era raiva nem mágoa. Era algo mais complexo, o tipo de coisa que se forma em décadas de silêncio. Pela discussão de 93, disse ele. E por tudo que veio antes dela. Pelo tempo que levou para entender que eu tinha razão sobre a fazenda. E por algumas coisas mais antigas ainda, que não são relevantes para esta reunião. Que tipo de coisas mais antigas? Perguntou Renato, com um tom que tentava ser casual e não conseguia. As de que falei com ele, disse Augusto simplesmente. As que ficam entre pai e filho.
Havia um poder naquela recusa que deixava mais espaço do que qualquer detalhe teria deixado. Marina abriu a boca e fechou. Fábio, pela primeira vez, pousou o celular sobre a mesa. O meu pai, continuou Augusto, trouxe consigo na mala alguns documentos. Conversamos sobre eles. Consultou um advogado de Juara que verifiquei e aprovei. Um homem chamado Dr. Benedito Alves, que trabalha naquela cidade há 30 anos e é bem reputado. Nos dias seguintes ao da visita do meu pai, Dr. Benedito organizou os instrumentos legais necessários. Em 14 de setembro de 2018, registramos tudo no 2º cartório de notas de Campo Mourão. O Dr. Cláudio se moveu ligeiramente na cadeira. Um movimento mínimo, mas Augusto o notou. Campo Mourão, disse o advogado, recuperando o controle profissional na voz. Documentos registrados em cartórios do interior são passíveis de contestação em diversas bases processuais. A distância geográfica, por si só, levanta questões sobre a pode ser, disse Augusto. Apenas isso. 2 palavras que cortaram o discurso do advogado no meio, sem violência, sem elevação de voz, com a eficiência de alguém que sabe que a faca mais afiada é a que não faz barulho. Pode ser, repetiu Augusto. Você é advogado, conhece os instrumentos, pode tentar o que quiser. Então abriu a pasta. O elástico amarelado veio com facilidade. A pasta se abriu como uma flor velha, com aquele cheiro específico de papel antigo e plástico transparente. O cheiro de coisas que foram guardadas com cuidado por muito tempo. O que Augusto retirou não era um documento único, era um conjunto, organizado, separado por abas coloridas. Não as abas plastificadas de material de escritório moderno, mas pedaços de cartolina cortados à mão e dobrados com capricho. Cada um identificado a caneta com letra regular, inclinada ligeiramente para a direita. Aba 1, Escritura. Aba 2, Laudo técnico. Aba 3, Cartas. Aba 4, Conta. Aba 5, Laudo psiquiátrico. Augusto retirou a primeira aba e passou para o tabelião Marcos Braga sem dizer uma palavra. Marcos Braga pegou o documento com as 2 mãos, com o reflexo de quem reconhece o peso simbólico de um papel. Abriu, ajustou os óculos. Sua secretária, Dona Lúcia Pimentel, 55 anos, funcionária daquele cartório há 27 anos, que havia entrado discretamente na sala minutos antes e se posicionado à direita do tabelião. Uma mulher pequena, de cabelo escuro com fios brancos que ela não escondia, com a postura de quem passara décadas verificando a autenticidade de papéis e desenvolvera um 6º sentido para documentos falsos. Inclinou a cabeça para ler junto. O silêncio que desceu sobre a sala foi diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de uma equação que está sendo resolvida em tempo real. Escritura de doação intervivos, disse o tabelião em voz baixa, quase para si mesmo, registrada em 14 de setembro de 2018, no 2º cartório de notas de Campo Mourão, Paraná. Fez uma pausa, transferindo para Augusto Ferreira Leal a totalidade da fazenda Santa Lúcia. Dr. Cláudio avançou a mão com um gesto que tentava ser natural. E me permite examinar 483 alqueires, continuou o tabelião Marcos Braga, como se não houvesse ouvido. O número pousou sobre a mesa. Marina se endireitou na cadeira de forma tão súbita que a bolsa quase caiu. Renato tirou os óculos e passou a mão pelo rosto. Fábio, finalmente, havia parado completamente de mexer no celular. Campo Mourão, murmurou o Dr. Cláudio, retomando o fio da narrativa de resistência com uma voz que havia perdido parte de seu timbre seguro. Um cartório do interior, as formalidades podem não ter sido... Augusto passou a 2ª aba para o tabelião. Dona Lúcia Pimentel pegou antes do tabelião chegar e examinou por 20 segundos em silêncio. Então passou para Marcos Braga com um assentimento imperceptível. Laudo técnico de avaliação, leu o tabelião.
emitido em março de 2023, subscrito por 2 engenheiros agrônomos e um perito judicial, atestando o valor de mercado atual da Fazenda Santa Lúcia, município de Campo Mourão, estado do Paraná. Parou. Ajustou os óculos novamente. Olhou para o número uma segunda vez, como alguém que precisa confirmar que não errou a leitura. 34 milhões de reais, disse o tabelião. O silêncio que veio depois não tinha textura de areia. Era o silêncio do vidro quando para de vibrar depois de ser golpeado. Aquele momento suspenso, quase imperceptível, antes de saber se vai rachar ou permanecer inteiro. Marina segurou a respiração. Augusto ouviu isso claramente. Renato estava olhando para os documentos com a expressão de alguém que está fazendo cálculos e não gosta do que encontra. Fábio abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Esse laudo, disse doutor Cláudio, e havia agora um esforço audível para manter a voz nivelada. Pode não refletir condições atuais do mercado agrícola, volatilidade do setor, questões ambientais, demarcações de preservação. Augusto passou à terceira aba. Era um maço de cartas, manuscritas. A letra do pai, aquela caligrafia inclinada para a esquerda, característica de quem havia aprendido a escrever antes da cartilha ser padronizada. Visível através do plástico protetor. Cada envelope tinha uma data na frente, 2018, 2019, 2022. 5 anos de correspondência. Ninguém tinha pedido para ver as cartas, mas todos as olhavam. Marina virou o rosto para o lado. Havia na linha de sua mandíbula uma tensão que não era raiva. Era outra coisa. O tipo de tensão que vem de se ver obrigada a reconhecer algo que escolheu ignorar. Doutor Braga, disse doutor Cláudio, depositando as mãos espalmadas sobre a mesa com o cuidado de quem está prestes a reorganizar uma estratégia do zero. Gostaria de solicitar uma interrupção dos trabalhos para consulta com meus clientes. Ainda não terminei, disse Augusto. A quarta aba continha um extrato bancário. Não o tipo de extrato que qualquer pessoa imprime em qualquer agência. Era um documento formal, com logotipo do banco, número de agência, carimbo de autenticação, dados completos. Uma conta conjunta aberta em 2019 em nome de Henrique Ferreira Leal e Augusto Ferreira Leal, no Banco do Brasil, agência de Campo Mourão. Aportes mensais regulares. Com começo em dezembro de 2019 e continuidade até o mês anterior à morte do pai. A soma total, ao fim de 4 anos e 1 mês de depósitos, havia sido calculada à mão pelo próprio Augusto na última página. Não porque fosse necessário, mas porque era o tipo de homem que gostava de fazer as contas com a própria letra. O número, escrito em caneta azul, num papel de caderno grampeado ao extrato, era suficientemente expressivo para que Marina Ferreira Leal Monteiro, mulher casada com um vereador de Londrina, que havia comprado sua última bolsa importada sem verificar o preço, precisasse segurar a respiração antes de falar. E não conseguiu falar. Doutor Cláudio pegou os documentos com a cautela de quem está convencido de que vai encontrar uma falha. Leu, a testa se franzindo gradualmente, como se tentasse dobrar o papel com o próprio pensamento. Virou a página, voltou à primeira, verificou a numeração dos registros, levantou os olhos. O sorriso havia sumido completamente do rosto dele. Não sumido como quando uma pessoa deixa de sorrir, sumido como quando algo que parecia sólido revela não ter nunca sido sólido. Uma expressão que havia sido construída sobre a presunção de uma certa realidade, e aquela realidade havia simplesmente deixado de existir. Dona Lúcia, disse o tabelião Marcos Braga, com a voz firme de quem retomou o controle da situação. Por gentileza, verifique os documentos de registro. Dona Lúcia Pimentel, que havia ficado ao lado do tabelião durante toda a sessão, com a impassibilidade tranquila de quem já assistiu a muitas histórias naquele escritório, pegou o conjunto e trabalhou por 4 minutos e meio, que pareceram 20. Verificou selos,
Verificou assinaturas, verificou números de registro contra um manual de referência que havia na estante atrás da mesa do tabelião. Então caminhou até o telefone fixo do escritório. Não o celular, o telefone fixo, de disco, que ainda estava ali porque Marcos Braga era um homem de hábitos e sabia o valor dos hábitos. Discou um número de memória e esperou. Todos ouviram. A ligação foi atendida no segundo toque. Aqui é o primeiro tabelionato de notas e protestos de Curitiba. Meu nome é Lúcia Pimentel. Preciso confirmar o registro de uma escritura de doação inter vivos. Número de registro. Ela leu o número do documento. Esperou. Sim, outra pausa. Data de 14 de setembro de 2018. Pausa mais longa. Obrigada. Até logo. Desligou. Voltou para a posição ao lado do tabelião. Registro confirmado, disse ela, com a voz de quem não precisa acrescentar mais nada. A sala ficou quieta por um tempo que ninguém mediu. Foi Fábio quem falou primeiro. Ele havia pousado o celular com tanta força, em algum momento durante a leitura dos documentos, que o estojo de couro havia dado um pequeno estalo ao bater na mesa de carvalho. Mas quando abriu a boca, a voz saiu fina, desprovida do peso que deveria ter, como um balão que perdeu parte do ar. Deve haver irregularidades processuais, disse ele. A distância, a idade do pai, o fato de que nenhum de nós foi consultado. É o tipo de situação que qualquer juiz vai querer examinar com cuidado. Fábio! A voz de Augusto foi tão calma que pareceu ocupar todo o espaço disponível. A fazenda foi transferida 6 anos atrás. 6 anos. Não integra o espólio. Não pode ser inventariada. Não pode ser partilhada. É minha desde setembro de 2018, registrado em cartório. Confirmado agora por esse telefone fixo que vocês todos ouviram. Você manipulou um velho, disse Marina, e dessa vez não havia mais o esforço de ser razoável. A voz dela estava crua, sem a camada polida que havia durado a primeira hora da reunião. Você apareceu depois de décadas, quando ele estava vulnerável e... Dona Marina, a voz do tabelião Marcos Braga não era alta, mas tinha o tipo de autoridade que não precisa de volume. Por favor. Marina fechou a boca. Doutor. Cláudio colocou ambas as mãos sobre a mesa e ficou olhando para elas por um momento. A expressão de um homem reorganizando as peças de um jogo que havia imaginado completamente diferente. A contestação por incapacidade cognitiva, disse o advogado com a voz técnica de quem está recuando para um terreno mais seguro. Permanece como instrumento processual válido. Laudos médicos que documentamos mostram a progressão do quadro demencial a partir de 2021. A escritura é de 2018, disse Augusto, 3 anos antes do início do quadro que vocês documentam. Dr. Cláudio piscou. Os depósitos mensais continuaram até... Uma conta conjunta, disse Augusto, aberta pelo meu pai com plena capacidade em 2019. Os depósitos subsequentes são movimento bancário regular de uma conta que ele abriu quando ainda estava em plena saúde. Qualquer banco confirmará isso. O silêncio que desceu foi diferente dos anteriores. Era o silêncio de uma estratégia que está sendo desmontada por argumento, e a pessoa que a construiu está vendo isso acontecer em tempo real, sem conseguir fazer nada. Renato tirou os óculos de aros dourados e passou os dedos nos olhos. Via naquele gesto a fadiga de alguém que acordou naquela manhã com certeza e estava chegando ao fim daquela tarde sem ela. Vou precisar consultar meus clientes em particular, disse Dr. Cláudio. Tem mais uma aba, disse Augusto. A 5ª aba continha um laudo psiquiátrico. Não era um laudo médico comum. Era um documento de avaliação de capacidade cognitiva, realizado por iniciativa própria, sem solicitação de nenhuma parte, em setembro de 2018. O requerente era Henrique Ferreira Leal. A data era 3 dias após a doação da fazenda.
O laudo havia sido produzido pela doutora Fernanda Castilho, psiquiatra, CRM ativo, que trabalhava em Curitiba havia 15 anos e cujo nome não era desconhecido do tabelião Marcos Braga, porque havia sido a mesma profissional indicada pelo próprio cartório a outros clientes em situações similares. O documento concluía, em linguagem técnica precisa, que Henrique Ferreira Leal, examinado nas datas registradas, não apresentava indícios de comprometimento cognitivo que afetassem sua capacidade de compreender, decidir e executar atos jurídicos, que estava orientado em tempo e espaço, que suas respostas eram coerentes, que sua memória estava preservada para o período e para eventos passados, que o paciente havia demonstrado plena compreensão das implicações do ato jurídico que havia praticado e havia reafirmado espontaneamente e em 3 momentos separados da avaliação que a decisão era de sua inteira e exclusiva vontade. E ao final do laudo, na última linha, antes da assinatura da médica, uma observação manuscrita, diferente da fonte do documento, na letra inconfundível da doutora Fernanda Castilho. Paciente me pediu que registrasse. Sei o que estou fazendo. Fiz o que era justo. Não quero que ninguém possa dizer depois que não estava em meu perfeito juízo. Dona Lúcia Pimentel, ao ler essa linha, ficou com os olhos levemente marejados por um segundo. Um segundo apenas. Então piscou, ajustou a posição dos óculos e voltou a ter a expressão profissional que 27 anos naquele cartório haviam lapidado. Dr. Cláudio pegou o laudo, leu a última linha e pousou o documento sobre a mesa com a delicadeza de alguém que percebeu que estava segurando algo que pesa mais do que parece. A contestação por vulnerabilidade cognitiva, disse ele devagar, torna-se consideravelmente mais complexa diante de um laudo psiquiátrico voluntário contemporâneo à doação. Era a forma elegante, a forma de advogado de dizer, perdemos. Marina olhou para Fábio, olhou para Renato. Renato estava olhando para a janela, onde a chuva havia voltado, suave e persistente, escorrendo pelo vidro em pequenos rios que encontravam uns aos outros e se fundiam antes de desaparecer. Augusto recolheu os documentos. Voltou cada aba para seu lugar. Fechou a pasta. Passou o elástico amarelado. Apoiou as mãos sobre ela, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Dr. Cláudio pediu um recesso de 15 minutos. Augusto disse que não havia pressa. Os 3 irmãos e o advogado saíram para o corredor. Pela porta de vidro fosco, Augusto e o tabelião podiam ver as silhuetas movendo-se. Fábio com o telefone no ouvido, Marina gesticulando, Renato com os braços cruzados e a cabeça inclinada. Dona Lúcia Pimentel serviu água para Augusto sem que ele pedisse. Um copo de vidro, água filtrada, temperatura ambiente. Ela pousou sobre a mesa sem dizer nada. Voltou para sua posição e continuou fazendo anotações em seu próprio caderno. Augusto bebeu a água devagar. O tabelião Marcos Braga, que havia permanecido em silêncio desde a confirmação dos documentos, olhou para Augusto por um momento. Seu pai era um homem de princípios, disse o tabelião, em voz baixa. Tinha feito registros aqui neste cartório ao longo de muitos anos. Eu o conhecia de vista. Era, disse Augusto. Viajou sozinho até o Mato Grosso aos 86 anos. Era insistente quando decidia alguma coisa. O tabelião assentiu devagar. Deve ter sido uma conversa importante. Foram 3 dias, disse Augusto. E então, depois de um momento, foram os 3 dias mais importantes da minha vida. O recesso durou 22 minutos. Quando os 3 irmãos voltaram a entrar na sala, o arranjo entre eles havia mudado. Sutil, mas claro para quem sabia ler corpos. Fábio caminhou direto para sua cadeira sem olhar para nenhum dos irmãos. Marina entrou por último, com a postura de alguém que acabou de ter um argumento e saiu perdendo. Renato ficou de pé por um momento, como se não houvesse certeza sobre qual posição assumir. Então, sentou.
Dr. Cláudio carregava agora a pilha organizada de documentos que havia trazido com muito menos certeza do que no início. Gostaríamos, disse ele, escolhendo cada palavra com o cuidado de sugerir uma suspensão dos trabalhos de inventário para a análise mais detalhada do quadro documental apresentado. A escritura de doação, disse Augusto, não integra o espólio. O inventário pode continuar sem ela. Sim, disse o tabelião Marcos Braga, com a neutralidade de quem estava confirmando uma informação técnica. Juridicamente, uma doação inter vivos registrada anos antes do falecimento do doador é ato jurídico perfeito. Não compõe espólio, não está sujeita a inventário. Fábio fez um som que não chegou a ser palavra. Existem outros bens, disse Marina, com a voz plana de alguém que está renegociando o terreno de uma batalha que não pode mais ser vencida nos termos originais. O apartamento, os investimentos, o sítio de Guaratuba. Esses, disse Augusto, pertencem ao espólio, dividam como quiserem. O silêncio que veio depois era o silêncio de uma sala onde a luta terminou. Não com vitória triunfal, não com lágrimas de rendição, com o peso suave e definitivo de uma verdade que ficou esperando sua hora e finalmente chegou. Marina abriu a boca, fechou. Renato estava olhando para o laudo psiquiátrico que ainda estava sobre a mesa, para aquela última linha, manuscrita pela médica, para as palavras do pai. Sei o que estou fazendo. Fiz o que era justo. Não quero que ninguém possa dizer depois que não estava em meu perfeito juízo. Renato tirou os óculos de aros dourados e os pousou devagar sobre a mesa. Sem eles, havia algo diferente no rosto do irmão mais novo. Algo mais velho, mais cansado. O rosto por baixo do personagem que havia chegado, sorrindo naquela manhã. Augusto não havia mostrado o conteúdo das cartas a ninguém. Mas antes de o tabelião encerrar a sessão, Marina perguntou, com uma voz que havia perdido todo o polimento, se poderia ver uma delas. Augusto ficou quieto por um momento. Então abriu a pasta, retirou a terceira aba e escolheu uma carta. A de 2020. 3 folhas de papel de carta azul claro, de um bloco que o pai comprava havia décadas na mesma papelaria da Rua 15. Dobrada em 3, com o envelope correspondente, escrito ao centro apenas. Para o Augusto. Passou para Marina. Marina segurou o envelope com as pontas dos dedos, como se soubesse que o que estava dentro pesava mais do que papel. Abriu com cuidado. Leu por 4 minutos. Quando terminou, dobrou a carta com os mesmos vincos originais, colocou de volta no envelope e devolveu para Augusto sem dizer uma palavra. Havia nos olhos dela algo que não era lágrima, era a pressão que antecede as lágrimas quando a pessoa decidiu que não vai chorar. O que ele diz? Perguntou Fábio em voz baixa. Marina sacudiu a cabeça levemente. Coisas que ele devia ter dito antes. Fábio olhou para a carta nas mãos de Augusto. Por um momento, havia no rosto do irmão mais próximo de Augusto em idade. O irmão que havia olhado para o terno surrado com aquele suspiro rápido, como se a visão fosse dolorosa de um jeito que ele não queria reconhecer. Havia ali uma expressão que, se Augusto tivesse querido nomear, chamaria de luto. Não pelo pai, que havia morrido já havia 3 meses. Pelo tempo que havia passado sem que nenhuma dessas palavras existisse entre eles. Você podia ter nos contado, disse Fábio, e a frase saiu pequena, sem acusação, quase como uma pergunta. Quando ele voltou, em 2018, você podia ter nos dito. Podia, disse Augusto. Ele pediu que não contasse. Por quê? Augusto olhou para o irmão por um momento. Porque queria que as coisas entre vocês ficassem assim como estavam, sem interferência do que havia decidido me dar. Queria que cada relação seguisse seu curso sem o peso do dinheiro no meio. Fábio ficou olhando para a mesa. Deu certo? Perguntou finalmente com uma voz que não sabia mais para onde olhar. Augusto não respondeu. Não era necessário. Dr. Cláudio Esteves, advogado de 48 anos, sócio sênior de escritório na Batel, reuniu seus documentos numa pilha
que não estava mais organizada com a precisão de quando havia chegado. Guardou na pasta de couro preto. Fechou o zíper com mais força do que precisava. Solicito formalmente, disse ao tabelião, com a voz técnica que havia sobrado do personagem do início da reunião, a suspensão dos trabalhos para análise documental complementar. Deferido, disse o tabelião. O inventário será encaminhado para análise judicial dos bens que integram o espólio. A questão da Fazenda Santa Lúcia, nos termos da documentação apresentada, é matéria já resolvida. Dr. Cláudio acenou com a cabeça. Então olhou para Augusto, com a expressão de alguém que está recalculando uma equação em que havia apostado tudo numa variável que se revelou errada. O senhor se preparou com muito cuidado para esta reunião, disse o advogado. Meu pai se preparou, disse Augusto. Em 2018, eu apenas trouxe o que ele havia deixado pronto. Dr. Cláudio considerou isso por um momento. Então, pela primeira vez desde que havia chegado, não disse mais nada. O inventário foi suspenso naquela tarde de março. Os três irmãos saíram do cartório em separado. Fábio primeiro, com o casaco no braço e o celular no ouvido, falando com alguém que Augusto imaginou ser sua mulher. Marina logo atrás, com a bolsa de grife apertada sob o braço, sem olhar para nenhum dos dois. Por último, que ficou parado por um momento na porta, com os óculos dourados de volta no rosto, e então fez uma coisa que ninguém esperava. Virou para Augusto. Não disse nada. Não havia palavras para o que havia acontecido naquela sala. Não palavras que coubessem num corredor de cartório às 5 da tarde, de uma terça-feira de março, com o céu ainda fechado lá fora. Mas ficou ali por 3 segundos que valeram mais do que muitas frases. Então, abaixou levemente a cabeça, um gesto mínimo quase imperceptível, e saiu. Augusto ficou mais um momento com o tabelião. Marcos Braga havia retirado os óculos e os segurava na mão, olhando para a mesa de carvalho com a expressão de quem passou 40 anos naquele escritório e ainda via, de vez em quando, uma cena que precisava guardar. Deve ter pesado muito, disse o tabelião. Guardar isso sozinho. Não era para mim que pesava, disse Augusto. Era para ele, para meu pai. O peso era de ter feito errado durante décadas e precisar encontrar uma forma de consertar sem desfazer o que havia sido feito. E ele encontrou. Augusto pegou a pasta, passou o elástico, ficou olhando para ela por um segundo. Às vezes, a única forma de consertar uma coisa é ser direto, ir até a pessoa, sentar na varanda, tomar café, falar. Marcos Braga colocou os óculos de volta. Acho que fiz errado, disse o tabelião, com a voz de quem admite uma coisa pequena, mas que não é pequena. Quando ele fez aquele comentário e eu deixei sair aquela risada, não era o lugar. Não era, disse Augusto. Desculpe. Tudo bem, disse Augusto. E era verdade. Não o tipo de tudo bem que encerra um assunto para não ter que lidar com ele, mas o tipo que vem de alguém que aprendeu que certos momentos de fraqueza alheia não merecem ser cultivados como mágoa. Apertou a mão do tabelião e saiu. A ação cautelar que Fábio e Renato entraram 3 semanas depois, tentando suspender a validade da escritura por irregularidades formais no processo de doação, foi arquivada pelo juiz responsável em 40 dias. A decisão citava, entre outros fundamentos, o laudo psiquiátrico voluntário realizado pelo doador, a confirmação da validade do registro pelo cartório competente e a ausência de qualquer evidência de coação ou vício de vontade. Marina parou de atender às ligações dos irmãos. Não num rompimento declarado. Não houve reunião, não houve discussão final. Simplesmente, a tela do celular começou a mostrar o nome do Fábio e ela deixou tocar até cair na caixa de mensagens. 1 vez, 2 vezes, e depois disso foi ficando mais fácil não atender. Não era raiva exatamente, era um cansaço específico que se instala quando a pessoa percebe que passou muito tempo construindo narrativas que não eram verdadeiras. Doutor,
Cláudio Esteves protocolou pedido de substituição no caso 2 meses depois, citando em linguagem formal, conflito de interesses superveniente. Era a forma elegante, a forma de advogado, de dizer que não queria ter seu nome associado a uma causa que havia perdido antes de começar. Dona Lúcia Pimentel, 27 anos no cartório, ficou pensando na cena por semanas. Era esse tipo de coisa. Um homem com uma pasta de papelão desbotado, num terno que havia visto dias melhores, sentando na cadeira que ninguém havia querido. Uma sala cheia de ternos caros e sorrindo. E a calma daquele homem, uma calma que não era indiferença, que não era arrogância, era outra coisa completamente. Ela havia visto muita coisa em 27 anos. Heranças que dividiam famílias, testamentos que revelavam amores secretos, documentos que desfaziam certezas construídas ao longo de vidas inteiras. Havia aprendido a manter a expressão profissional, a não deixar que o que via no trabalho a acompanhasse para casa. Mas aquela pasta, aquelas abas coloridas, escritas à mão com letra regular, e a última linha daquele laudo psiquiátrico. Sei o que estou fazendo, fiz o que era justo, não quero que ninguém possa dizer depois que não estava em meu perfeito juízo. Ela havia mencionado para o marido naquela noite enquanto jantavam. Havia tentado descrever, sem revelar nenhum detalhe que quebrasse o sigilo profissional. E o marido havia escutado garfada até o fim. E o homem, havia perguntado o marido, ficou satisfeito? Ficou feliz? Dona Lúcia havia pensado por um momento. Não sei se feliz é a palavra certa, havia respondido. Era mais como aliviado, não por causa do dinheiro, por causa de alguma outra coisa que estava dentro daquela pasta que a gente não viu. 1 ano depois, na primavera do Mato Grosso, a fazenda Santa Lúcia estava diferente. Não radicalmente. As mudanças foram feitas com o cuidado de quem respeita o que já existe, que não destrói para construir, que conversa com a terra antes de pedir algo dela. A casa da sede havia sido reformada sem perder o formato original. As janelas de madeira substituídas, o teto de telha colonial refeito, a varanda alargada para receber o vento da tarde que vinha do lado do córrego. O pé de cajá que Augusto havia plantado em 2001 estava com frutos maduros naquele novembro, e os 12 trabalhadores contratados no primeiro ano colhiam e vendiam a produção num arranjo de economia solidária que havia chamado a atenção de um pesquisador da UFMT que queria escrever sobre o modelo. Sônia, a vizinha que havia trazido biscoito de polvilho naquela tarde de agosto de 2018, quando Henrique havia sentado na varanda e tomado café com o filho depois de 25 anos, agora trabalhava formalmente na fazenda como gestora de produção artesanal. Seus biscoitos de polvilho eram vendidos numa cesta de produtos locais que encontrava compradores em Curitiba. Uma ironia geográfica que Augusto notava com satisfação toda vez que emitia a nota fiscal. Havia 12 empregos diretos, mais 11 indiretos, entre transporte, beneficiamento e comercialização. 23 famílias com renda vinculada a uma terra que, 30 anos antes, havia sido o centro de uma discussão que tinha partido uma família ao meio. Augusto sentava na varanda às 6:30 da manhã, com o café e o biscoito. Via o sol subindo sobre o cerrado. Pensava no pai. Não com A mágoa havia sido depositada naquela varanda num agosto de 2018, quando 2 homens com demasiado orgulho e demasiada saudade conseguiram finalmente falar mais devagar do que o medo. Pensava com a tranquilidade de alguém que carrega uma pessoa, não como peso, mas como companhia, como a memória de uma conversa que demorou, mas aconteceu. Numa gaveta da escrivaninha do escritório da sede, havia uma pasta de papelão cor de cinza, desbotada, com manchas de umidade nas bordas, os cantos amolecidos. O elástico amarelado havia sido substituído. O original havia arrebentado meses depois do inventário, sem avisar, num dia comum em que Augusto estava arquivando novos documentos.
Ele havia posto um elástico novo, mas guardou o pedaço do antigo num envelope pequeno junto com a pasta. Era um elástico velho, sem nenhum valor material, mas tinha guardado muita coisa. Em setembro, 8 meses depois do inventário, Renato Ferreira Leal ligou. Augusto estava consertando uma cerca quando o telefone vibrou no bolso. Viu o nome. Ficou parado por um momento com o arame na mão e o sol na nuca. Atendeu. "Sou eu", disse Renato. "Eu sei." Um silêncio. O tipo de silêncio que existe entre irmãos que não se falam e ainda assim reconhecem a respiração um do outro. "Eu li as cartas", disse Renato. Augusto esperou. Fábio me mostrou. As que o pai escreveu para ele ao longo dos anos. Eram diferentes das suas, mas havia certas coisas parecidas. Certas coisas que ele queria dizer e nunca conseguiu dizer pessoalmente. "Ele era assim", disse Augusto. "Melhor por escrito do que em pessoa." "Você sabia que ele também foi até Fábio? Em 2020, antes da pandemia, ficou um..." Augusto não sabia. "Não falou sobre o que conversaram", disse Renato. "Fábio não contou para ninguém, mas ele está diferente desde o inventário. Mais quieto, mais... não sei, mais presente. Às vezes, a gente precisa de um choque para voltar para dentro de si mesmo." "Foi um bom choque para ele?" perguntou Renato, com uma ironia suave que era genuína, que vinha de alguém aprendendo a rir de si mesmo. "Porque para mim não foi exatamente agradável." "Para mim também não", disse Augusto, "mas foram necessários." Renato ficou quieto por... "Você vai vir a Curitiba algum dia?" "Tenho que ir, cedo ou tarde. Assinatura de documentos da fazenda." "Quando vier", disse Renato. E havia na voz uma cautela que era, ao mesmo tempo, uma abertura. A cautela de quem estende a mão sem saber se vai ser apertada. "Poderíamos jantar." Augusto olhou para a cerca que estava consertando, para a terra vermelha do Mato Grosso, para o horizonte liso do cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. 31 anos naquela terra. 31 anos, construindo algo que havia começado numa discussão e havia terminado. Não bem, exatamente, mas de uma forma que o pai tinha conseguido imaginar quando cruzou o país de ônibus aos 86 anos para passar 3 dias numa varanda conversando sobre o que precisava ser dito. "Podemos jantar", disse Augusto. Em novembro do mesmo ano, Fábio Ferreira Leal, empresário, 58 anos, terno Hugo Boss no armário, relógio de ouro no pulso esquerdo, enviou uma mensagem. Não por aplicativo, uma mensagem de texto simples, de número de celular, sem emojis, sem correção automática de digitação. "Augusto, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Passei anos construindo uma versão da nossa história que me favorecia. Acho que precisava de uma versão que me favorecesse para aguentar a culpa de ter deixado você ir embora sem fazer nada. Fui covarde em 93. Fui covarde durante todo o tempo que se passou. Não vou pedir perdão porque seria fácil demais. Só queria que você soubesse que eu sei." Augusto leu a mensagem 3 vezes. Ficou com o telefone na mão por um longo momento, sentado na varanda, com o café esfriando ao lado. Então respondeu: "Eu sei que você sabe." Já era suficiente. Fábio não respondeu imediatamente. Meia hora depois, chegou uma mensagem curta. "Obrigado." Augusto guardou o telefone no bolso, bebeu o café, que havia esfriado, e ficou ouvindo o vento do cerrado, que vinha do lado do córrego, que balançava as folhas do pé de cajá plantado 23 anos antes, quando a fazenda era menor e o futuro era incerto, e ele ainda não sabia que o seu pai, um dia, viajaria de ônibus por 2 dias para sentar numa varanda e pedir perdão, que algumas coisas demoram, mas acontecem. No inverno seguinte, Augusto foi a Curitiba. Assinou os documentos da fazenda num escritório do centro, num dia de segunda-feira com sol e frio seco. Depois do almoço, passou pelo primeiro tabelionato de notas e protestos da Rua 15,
Não por necessidade, mas por alguma outra razão que não conseguia nomear completamente. Talvez para ver o lugar com olhos diferentes. Talvez para deixar que o lugar o visse diferente também. Dona Lúcia Pimentel o reconheceu imediatamente. Senhor Augusto, disse ela com um sorriso que era genuíno, o tipo de sorriso que as pessoas guardam para as histórias que ficam. Dona Lúcia, tudo bem com a fazenda? Tudo bem. 12 trabalhadores. Boa colheita esse ano. Ela assentiu com satisfação, como alguém que havia apostado no resultado certo. O senhor está diferente, disse ela. Diferente como? Ela considerou. Mais leve. Augusto pensou nisso. Acho que é isso, disse. A pasta pesa menos quando está vazia. Dona Lúcia entendeu. Não a frase, mas o que havia por trás dela. E não disse mais nada. Às vezes, a compreensão não precisa de palavras. Às vezes, basta estar presente quando alguém coloca algo pesado sobre uma mesa e espera, com as mãos apoiadas por cima, que o mundo finalmente veja o que estava guardado. Augusto saiu do cartório, desceu a Rua 15 com passos regulares, não apressados, não hesitantes. O vento de Curitiba era frio, como sempre, e ele deixou que fosse. Família não é quem decide que você merece. Família é quem aparece, às vezes de ônibus, aos 86 anos, com uma mala pequena e um pedido que levou décadas para ser formulado. Família é quem guarda a pasta, mesmo desbotada, mesmo quando parece que o conteúdo não vale mais nada. E verdade é paciente, espera. Sabe que toda pasta desbotada tem o direito de ser aberta na hora certa.